Fala espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo aqui, como vocês podem ver no título, eu quero trazer com vocês aqui algumas atualizações da Classic Physique no Arnold Classic Ohio. Faltam 6 semanas, então a gente já está muito próximo da competição e eu quero trazer para vocês aqui as mais recentes atualizações dos principais atletas que eu acho que vão estar disputando um possível top 5. E como vocês sabem, né, já fiz vídeos aqui comentando sobre a Classic no Arnold Classic Ohio. Difícil falar essas duas palavras junto. Bom, e como vocês sabem, eu já fiz vídeos aqui comentando sobre a Classic Physique no Arnold Classic Ohio, que vai estar realmente muito concorrida, e aqui são os principais nomes confirmados. Por enquanto a gente não teve nenhuma desistência, e assim, desses atletas aqui que vão estar competindo, que a gente tem 4, 8, 12 atletas, a gente tem 3 caras que já entraram dentro do top 10 do Mr. Olympia, que no caso é o Wesley Vissers, o Matheus Menegatti e o nosso queridíssimo aqui, ó, Mike Summerfield, o homem que ninguém sabe a altura dele, o Mike Colossal. Esses 3 são atletas que já entraram dentro do top 10. O Matheus Menegatti, a melhor colocação dele sendo um top 7, o Mike Summerfield, a melhor colocação dele sendo um top 2, e o Wesley Visser, a melhor colocação dele, se eu não me engano, também foi um top 7 ou top 8 que ele já chegou. E assim, desses atletas aqui, com certeza o franco favorito para poder ser campeão e ganhar esse show vai ser o Mike Summerfield. Mas eu quero comentar com vocês alguns outros atletas aqui que não estavam chamando muita atenção antes e depois comentar sobre os principais. Primeiro deles aqui, o cara que tem um nome meio esquisito aí, um nome com duplo sentido estranho, o Andrea Mamoli, que é um cara que é um italiano com shape muito bom, shape muito estético, tem a perna com muito corte, ó, muito arredondada, o que acaba prejudicando um pouco o shape dele, na minha opinião, é a questão dele ter a cintura um pouco mais larga. Se ele tivesse essa cintura um pouco mais fina, isso com certeza ia favorecer muito o shape dele, e vocês podem perceber que ele é um cara de altura econômica, ele não é um cara muito alto, então isso também acaba limitando o tanto de volume que ele pode estar colocando no shape dele, embora ele tenha uma estrutura que seja muito favorável, né? Ele tem uma largura de ombro a ombro que é muito boa. A gente pode ver isso aqui, ó. E a gente vê que ele é um cara que ele tem uns macetes ali para poder posar de maneira que ele consegue esconder um pouco da sua cintura, lembrando um pouco o Josema na questão de como que ele posa. Então você pode ver que ele sempre tende a posar um pouco mais lateralizado. Ele, quando vai fazer a expansão de frente aqui, ele aperta legal com a mão para poder esconder a largura de cintura dele. Então é um cara que ele tem bastante técnicas aqui para poder disfarçar um pouco dessa cintura larga dele. E eu acho que é um cara que é possível de estar brigando aí dentro desse top 5, mas eu acho difícil dele conseguir pegar essa colocação, porque a gente vai ter muitos atletas de altíssimo nível. Um outro cara que eu sou fã do shape dele, e eu acho que o justo no Mr. Olympia, ele ficou em 12º no Mr. Olympia. Na minha opinião, o justo seria ele ficar ali em top 10, top 9, até superando alguns atletas que ficaram dentro do top 10, que é o Kim Angel. É um cara que eu gosto muito do shape dele, principalmente pelo aspecto de pele dele, que ele vem sempre muito seco, e ele tem aquele músculo que você vê que é um músculo que foi sempre muito surrado ali, muito trabalhado. É realmente cortes muito que você só consegue ter isso através de um treino muito pesado. É difícil de você ter isso se você não treina muito pesado. É um cara que estria tudo, é um cara que, infelizmente, qual que é a grande problema dele? É a mesma coisa aqui do Mamoli, lá ele, que é a questão de ter uma cintura um pouco mais larga. Se a gente pegar para ver, ó, algumas poses de frente dele, ele tem uma expansão aqui da dorsal que é muito boa, a largura, né, de ombro a ombro. O treinador dele é o mesmo treinador do Josema Beast, que é um espanhol aqui, o José Calderón, acho que é esse o nome, né? José Frias, alguma coisa assim, o nome do treinador dele. E assim, é um cara que realmente tem um shape muito estético, muito bom. Tem um ponto mais favorável em relação ao Mamoli que a gente estava olhando aqui, que é a questão que a inserção do quadríceps dele é um pouco mais alta. Se a gente for ver, ó, a inserção do quadríceps do Mamoli começa um pouquinho abaixo aqui da largura da cintura dele. Enquanto que aqui a gente pode ver que o Kim Angel já tem a inserção do quadríceps começando mais em cima, o que dá o aspecto de ter uma perna mais arredondada. Isso acaba ajudando ele, mas como ele tem uma cintura um pouco mais larga do que alguns atletas ali do top
top 5 da Classic, e isso eu acho que é um grande empecilho para fazer com que ele consiga competir com os top 5 ali da Classic Physique. Ou ele tem que colocar muito volume para ser assustador como o Josema, ou ele tem que dar algum jeito de disfarçar essa cintura dele, o que é algo estrutural, então fica muito complicado para ele conseguir contornar esse problema. Bom, e aí falando dos caras que eu já acho que vão entrar nesse top 5 aí, que são apostas minhas, um desses caras com certeza vai ser o Gabriel Zancanelli. Eu fiz um vídeo recente de atualização dele que vocês curtiram bastante e ele realmente tá muito impressionante. A gente tá mais de um ano sem ver o Zanca no palco, talvez desde que ele começou a competir e ficar nos holofotes da mídia, o maior período sem competir. Eu acho que isso foi muito bom para poder dar uma respirada, né, no shape dele, realmente o shape descansar, o shape se preparar para poder vir na sua melhor versão. O Zanca, a gente sabe que ele não tem problema com o condicionamento, a não ser no Mr. Olympia, que ele acaba sempre errando ali algum detalhe na finalização, mas outros shows que ele compete, condicionamento nunca é o problema, ele sempre vem muito seco. O que a gente tem que ver é mais volume do palco, e como ele ficou um bom tempo fazendo um off-season, eu acho que esse show vai ser um divisor de águas. Eu acho que esse show vai ser muito importante para o Zanca, para que se ele for bem, ele vai começar a atrair a atenção dos árbitros e vai fazer com que ele seja um cara que os árbitros vão criar uma grande expectativa no Mr. Olympia. Por isso que eu acredito que o Zanca vai estar dentro desse top 5 e ele é um cara que pode brigar até mesmo pelo top 3. Superar o top 3 eu já acho um pouco complicado, porque aí ele tem que bater no Matheus Menegatti e no Mike Summerfield, então eu acho que vai ser um pouco mais difícil. Mas existe sim essa possibilidade, na minha opinião, que é aquela que vocês sabem que não vale de merda nenhuma. Então, se você quer deixar a sua opinião aqui embaixo também, comente a sua opinião vale demais. Pra mim, pelo menos, que vou estar lendo aqui todos os comentários de vocês, então pra gente ter um debate saudável aqui, debater e todo mundo extrair aqui, todo mundo colocar um pouquinho do que acha em relação a essa competição, vale a pena demais vocês deixarem a opinião de vocês aqui, tá? E o segredo pro Zanca ter evoluído tanto o shape dele é que ele conheceu a Spartan, os suplementos, então ele encontrou os melhores acessórios com o preço mais justo do mercado, os melhores suplementos, termogênico por apenas R$ 34,90, strap com costura reforçada por apenas R$ 19,90. Então, se você quer evoluir também seus treinos, levar ele para outro patamar, conheça a Spartan Suplementos, vou deixar o link aqui na descrição. Bom, então assim, eu tô com altas expectativas em relação ao Zanca, tá? Eu acho que ele realmente vai vir com um shape que vai se consolidar ali dentro de um top 5, possivelmente brigando por um top 3. Vamos ver o que acontece. E aí a gente vai ter aqui a disputa do top 3, que eu acho que vai ser entre esses três caras. Vou começar falando do cara que eu acho que vai ficar em top 3, na minha opinião, que vai ser o Wesley Vissers. O Wesley Vissers, você pode falar que ele tem uma cintura larga, e isso é um fato, dá pra ver bem aqui. Só que a largura da cintura escapular dele é tão brutal, tão assustadora, que faz com que a cintura dele não pareça tão larga, dá uma disfarçada. E o que é o grande problema dele, na minha opinião, é a questão das pernas. As pernas dele é muito menor em comparação com a parte superior do físico. Esse aqui foi o melhor shape que ele apresentou na história, na vida dele. E assim, dá pra ver que as pernas estão muito cortadas, estão muito boas, mas aqui com a pose específica no detalhe, ele consegue ficar um pouco mais proporcional. Mas quando ele não acerta essa pose, dá pra ver nitidamente que as pernas são muito menores em relação à parte superior do físico. E esse é o grande problema dele. E eu acho que ele não vai ter conseguido superar esse defeito ainda em tão pouco tempo, desde que ele competiu, que foi no Arnold Classic Ohio do ano passado. Então estamos falando de um ano aí que ele fez um off e já uma preparação para poder estar competindo. Ele não foi no Mr. Olympia para poder trabalhar esse detalhe, esse ponto fraco dele. Só que dá para ver que a perna dele realmente não cresceu tanto. Então eu acho que ele vai continuar tendo esse problema. Por isso que eu, na minha aposta aqui, e com base nas últimas atualizações de shape que a gente tem mais recente dele, que acaba sendo bem pouca coisa, ele não postou nada aqui sem camisa, mostrando muito shape e principalmente mostrando as pernas, eu acho que ele ainda continua tendo esse problema nas pernas. Então minha aposta é que ele fique no máximo ali no top 3 e ainda podendo perder posição para o Zancanelli, na minha opinião. Bom, em segundo lugar, eu acho que a disputa do título vai ser entre esses dois caras, mas eu acho que o Matheus Menegatti vai ficar com uma segunda colocação. O Menegatti, na minha opinião, ele tem a melhor linha da Classic Physique, talvez ali junto com o Neil Darvin. São os caras que tem a cintura mais fina e o Menegatti ele tem uma largura de cintura escapular que é maior do que a do Neil Darvin. Por isso que eu acho que eles são os dois caras com as melhores linhas para Classic Physique. O Ramon é o atual campeão,
só que se você for ver o Ramon, ele não tem uma cintura escapular que é tão imponente, que é tão larga, ele é um pouco mais estreito comparado com o Neil, comparado aqui com o Menegatti, e se você comparar com o Neil Darby. Então, olhando linha por linha, eu acho que esses dois têm as melhores linhas. O que falta pro Menegatti é tempo, é colocar volume onde ele precisa, é trabalhar e chegar no limite de peso dele, que é o mesmo limite de peso do Sebum, de 109 kg e 800 gramas. Então, eu acho que, dando tempo ao tempo, o Matheus Menegatti vai chegar lá. Esse Arnold Classic Ohio eu acho que vai ser uma consagração para mostrar para o mundo que o Matheus Menegatti é um top tier da Classic Physique, então eu acho que ele vai brigar pelo título, mas eu acho difícil dele bater no Mike Summerfield, porque o Mike Summerfield, mesmo com o shape ali mais leve, que ele teve que competir com 93 quilos, né, porque ele não bateu a altura de 1,75, ele teve que bater a altura de 1,73, no Mr. Olympia ele ainda foi top 2. Se ele tivesse caído colocações, se o shape dele tivesse ficado muito abaixo com esse peso, eu apostaria no Matheus Menegatti vencendo o Mike agora no Arnold Classic Ohio. Só que o shape dele do Mr. Olympia, menos com 3, 4 quilos a menos ali comparado com o ano que ele foi top 2 lá contra o Sebum, ainda é um shape muito impressionante. Ele tem cortes nas pernas muito pronunciados, ele tem a maior largura de cintura escapular, é muito absurdo, embora ele não tenha a cintura tão fina, a largura da cintura escapular dele é muito imponente, por isso que a minha aposta, com base aqui nas atualizações shape mais recente do Mike, que é isso aqui que a gente tá vendo, eu acho que ele vai ganhar esse título. O Menegatti pode pegar ali um top 2, o Wesley Vissers possivelmente um top 3, o Zanca pode roubar essa posição aí do Wesley Vissers se ele moscar, e depois vai ter ali o Kim Angel, e o nosso mano aqui, André Mamoli, também brigando aí pra entrar dentro desse top 5, beleza? Bom, esse foi meu vídeo aqui de previsões da Classic Physique pro Arnold Classic Ohio, faltando 6 semanas, pegando as últimas atualizações de shape dos atletas. Eu quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários o seu possível top 5 também, pra gente ter uma discussão saudável, ver se eu deixei algum cara de fora. Por exemplo, eu acabei não comentando aqui, mas esse maluquinho aqui, esse Canu, ele tem um shape muito bom, é um cara muito imponente, com shape uma linha muito boa, só que eu acho que falta volume pra ele, por isso que eu acabei não comentando dele, tá? Mas se vocês acham que ele ou qualquer um desses outros atletas aqui podem brigar pelo top 5, deixa aqui nos comentários do vídeo que eu vou estar lendo todos os comentários de vocês, beleza? Bom, foi esse o vídeo, quero agradecer demais a companhia de todos vocês, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostou, não esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, deixar o seu like aqui também para poder apoiar o nosso trabalho, fazer com que esse vídeo chegue em cada vez mais pessoas. Agradeço demais você que viu esse vídeo até o final. Falou e até o nosso próximo vídeo.